É isso aí, estamos no ar. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com clima já de final de semana e é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia, seja na tela do seu smartphone ou do seu computador, pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, ou para vocês que são assinantes da rede Banda Larga, através do nosso canal por assinatura, o canal 15 da Connect Brasil TV. Mais uma vez é uma imensa honra e prazer ter a sua companhia, ou vocês que ainda vão nos acompanhar. Vamos juntos em mais um Connect Sport, encerrando a semana. Espero que sua semana tenha sido muito boa e vamos juntos para esse Connect Sport de sexta-feira, como sempre, recheado de muita informação. Vocês que nos acompanham sabem que aqui o papo de esporte é diferente e um Connect Sport mais do que informativo para vocês. Hoje é aquele Connect Sport mais dinâmico, com muita informação e breve análise para deixar sempre vocês mantendo vocês bem informados do mundo dos esportes. E nessa sexta-feira não é diferente, abordando tudo sobre a terceira fase da Copa do Brasil. No programa de quarta-feira a gente trouxe um panorama dos jogos de terça e hoje vamos trazer uma análise aí, com resultados e análises e gols, o que tivemos aí de melhor dos jogos de quarta e de quinta-feira pela Copa do Brasil. Destacando para vocês as notícias do esporte aqui em primeira mão e falando também sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, que se encontra na sua nona rodada, já chegando nos momentos decisivos da competição, destacando aí a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, trazendo um pré-jogo completo aí desses grandes jogos que teremos nesse final de semana e destacando a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, semifinais da Conferência e da Europa League e também o que vamos ter aí de melhor pelo futebol internacional, além das notícias do mercado da bola. Portanto, esse é o nosso Connect Sport, mais do que informativo para vocês que nos acompanham nessa sexta-feira. Vamos já começar com o pé direito aqui, trazendo aí os gols e também aí trazendo resultados e uma breve análise sobre os jogos da Copa do Brasil. Já está aparecendo os gols para vocês e vamos citar aqui começando com os resultados e depois eu vou deixar os breves destaques para vocês. Começando, tivemos na terça-feira a vitória do Fluminense em Cariacica, no Espírito Santo, diante do Sampaio Corrêa por 2-0. Destaque também para o empate na Arena Castelão entre Fortaleza e Vasco por 0-0 e tivemos também a vitória do Corinthians diante do América de Natal por 2-1. Vale destacar também a vitória do Flamengo diante do Amazonas por 1-0, o Botafogo que venceu do Vitória da Bahia por 1-0, destaque também no Allianz Parque a vitória do Palmeiras diante do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Na terça-feira também tivemos aí na Arena Joinville o Atlético Goianiense vencendo o Brusque de Santa Catarina por 1-0, o Souza empatou com o Bragantino por 1-1, destaque também para o Ipiranga que venceu em Erechim o Atlético Paranaense por 2-1, o Águia de Marabá que acabou perdendo para o São Paulo com time reservas por 3-1 e a vitória do CRB no Rei Pelé diante do Ceará por 1-0. Bom, esses são aí os jogos dessa terceira rodada do Campeonato da Copa do Brasil. Vamos deixar aqui um breve destaque, começando aí para a vitória do Fluminense diante do Sampaio Corrêa por 1-0, por 2-0, com gols marcados aí por David Terans e John Arias. O Fluminense venceu com contundência a equipe do Sampaio Corrêa, que adotou uma postura de abdicar mais o jogo, explorar o contra-ataque, jogando um 5-3-2 aí, reforçando muito a sua linha de defesa, tentando ali povoar o meio de campo para explorar o contra-ataque, mas o Fluminense conseguiu criar boas alternativas ao longo do primeiro tempo e numa finalização de fora da área do Lima, a bola acabou resvalando o Terans, que abriu o placar para a equipe do Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense ainda adotou essa mesma postura de jogo, de criar mais oportunidades, de tentar garantir a vitória, e o Sampaio Corrêa pouco conseguiu criar e não conseguiu ter efetividade na sua proposta de jogo de explorar o contra-ataque. Com isso, John Arias acabou marcando num lance de pênalti e garantindo a vitória do Fluminense pelo placar de 2-0. O Fluminense, que vinha mantendo os últimos jogos sendo uma equipe muito inconstante, apresentou aí um futebol eficiente e vence aí a equipe do Sampaio Corrêa e leva uma boa vantagem para a partida de volta aí pelo placar de 2-0. Destaque também para o empate entre Fortaleza e Vasco da Gama por 0-0. Uma partida do qual foi muito equilibrado. Fortaleza propôs mais as ações do jogo por estar jogando em casa, por ter um time mais sólido, tentou propor mais as ações do jogo, boa atuação de Léo Jardim, porém a equipe do Fortaleza não teve eficiência para, de certa maneira, quebrar o ferrolho da equipe vascaína e no final ficou empate por 0-0. Por Fortaleza, é claro que poderia ter sido um resultado melhor pela fato de estar atuando na sua casa, mas para o Vasco da Gama até que foi um bom resultado, visando como a equipe está sendo inconsistente nessas últimas partidas, principalmente após a saída do Ramon Dias, aquela goleada para o Criciúma, de certa maneira, ainda deixou sequelas para a equipe vascaína, e para o Vasco até que foi um bom resultado que mantém viva a esperança de um jogo de volta, tentar reverter esse panorama e garantir sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Assim, destacando também a vitória do Corinthians diante do América de Natal, pois é, o Corinthians ainda segue sem perder na história dos confrontos
para o América de Natal. Em 11 jogos o Corinthians venceu 8 e empatou os restantes, mas venceu 8 e empatou os restantes dos jogos aí. Porém, a equipe do América de Natal até saiu na frente diante do Corinthians, e logo após sair na frente, a equipe do Corinthians conseguiu buscar a virada com gols de Breno Bidon e de Kaká. Conquista uma vitória muito importante, é claro que ainda apresentando futebol, aquele futebol inconstante, mas conquista um bom resultado diretamente de Natal para o jogo de volta aí que acontecerá na Neoquímica Arena. Destaque também para a vitória do Flamengo diante do Amazonas por 1-0, um Flamengo muito inconsistente que atuando contra a equipe do Amazonas, pouco conseguiu criar, o técnico Tite vem sofrendo ainda muitas críticas frente à equipe do Flamengo, muita da questão da série negativa que a equipe do Flamengo viveu por derrotas para o Bolívar e para o Botafogo, de poupar, de ter um time muito inconstante. Nessa partida o Flamengo até tentou criar algumas oportunidades, mas esbarrava no forte ferrolho no sistema defensivo da equipe do Amazonas e só criava alternativas em jogadas aéreas. Foi assim que nasceu o gol, num cruzamento de Matias Vinha, o Pedro acabou finalizando a gol e garantindo a vitória da equipe do Flamengo. Mas foi uma partida muito inconsistente da equipe rubro-negra, que poderia ter apresentado futebol melhor. Ao longo da partida vai destacar que o Amazonas ainda teve um gol anulado e o Flamengo vence, mas não convence no Maracanã, e vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Amazonas. Botafogo e vitória, importante vitória do Botafogo. O Arthur Jorge alcança suas 5ª vitória consecutivas frente a essa equipe do Botafogo em 7 jogos. Vale destacar que a equipe do Léo Condé veio com a proposta de jogo de explorar o contra-ataque no primeiro tempo. Ainda essa proposta de jogo ela ficou bem clara, porque o Botafogo não conseguiu criar muitas alternativas. No segundo tempo a equipe carioca melhorou, conseguiu aí trabalhar mais a posse de bola, e um desses lances, bela assistência do Jefinho pro gol do Carlos Eduardo, que nas últimas partidas tem sido esse atleta talismã do Botafogo, fazendo gols importantes no decorrer desse ano de 2024. É um atleta que entra como elemento surpresa dentro da área, quebra essas linhas defensivas, conseguiu finalizar o gol e garantir a vitória do Botafogo por 1-0, mas não foi um jogo nada fácil. Vitória ainda está vivo para a disputa da partida que acontece o jogo de volta no Barradão. Vale destacar também a vitória do Atlético Goianiense na Arena Joinville diante do Brusque por 1-0. É um jogo bem aberto de ambas as equipes. O Brusque criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a equipe do Atlético Goianiense, através de uma finalização de Danielzinho, quase conseguiu marcar o primeiro gol da partida, mas a partida ficou 0-0. No segundo tempo o Atlético Goianiense propôs mais o jogo, conseguiu buscar o resultado e com o Luiz Fernando conseguiu fazer aí 1-0, mas a equipe do Brusque criou oportunidades, só não conseguiu efetivá-las em gol, e é um jogo que segue muito em aberto também para a partida de volta. Destaque também para Souza e Bragantino por 1-1. Olho nesse Souza, que atuando em casa até chegou a criar algumas chances, mas depois da expulsão do seu atleta as coisas ficou mais difícil. O Bragantino abriu o placar com um gol de pênalti de Lucas Cândido. A equipe de Bragança Paulista até tentou propor mais as ações da partida, porém o Souza, com 1 a menos, conseguiu empatar num belo gol de falta de Batata, e o jogo da partida de volta no Tabia Bichedi também segue muito em aberto. O Souza conquista um grande resultado em casa, visando as circunstâncias da partida, por ter um jogador a menos e jogando contra o Bragantino, que não é equipe nada fácil de se enfrentar. Conquista um grande resultado em sua casa ao empatar por 1-1. Destacando aqui para vocês também a grande vitória do Ipiranga diante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nessa partida, acho que foi a pior partida do técnico Cuca no comando da equipe atleticana. O Atlético até saiu na frente com um gol de Canóbio, mas nos minutos, principalmente no segundo tempo, o Ipiranga conseguiu propor mais as ações da partida, e nos minutos finais conseguiu marcar 2 gols que garantiu a vitória aí da equipe de Erechim diante do Atlético Paranaense por 2-1. O São Paulo, que atuando diretamente no Belém do Pará, acabou vencendo o Águia de Marabá por 3-1, a equipe muito reserva. O técnico Zubeldia já tinha falado que ia rodar muito esse elenco, até pela série de partidas que o São Paulo vem enfrentando, um elenco mais mesclado no time titular. São Paulo venceu por 3-1, o Águia de Marabá até saiu na frente. Porém, o São Paulo conseguiu, com 2 gols de Juan e um gol aí do Luiz Gustavo, conseguiu fazer aí o placar de 3-1 e conseguiu uma vitória importante. Vai destacar que o Águia de Marabá teve um jogador a menos nessa partida, mas visando as circunstâncias, o São Paulo fez uma partida até estruturada, com o time reserva, conquista um importante resultado. Não foi aquela partida de brilhar os olhos, mas foi uma vitória muito efetiva da equipe do Tricolor Paulista diante do time do Águia de Marabá por 3-1. Temos que falar também das partidas entre CRB e Ceará. No Rei Pelé, o CRB fez uma partida muito equilibrada, nos minutos finais conseguiu aí fazer e marcar o gol diante do Ceará aí por 1-0, vitória importante dentro de sua casa. A equipe do Goiás, que venceu o Cuiabá por 1-0 no Riley Pinheiro, diretamente do seu estádio, conseguiu vencer aí o Goiás venceu aí por 1-0, jogando um 3-4-3. O Zanardi deixou bem claro a forma tática dessa equipe de jogar,
muita consistência na parte defensiva, 4 meio de campos aí para tentar acionar o sistema ofensivo, e numa dessas jogadas acabou dando certo, o gol marcado pelo centroavante Thiago Galhardo, o primeiro gol dele com a camisa do Goiás. O Márcio Zanardi aos poucos vem mudando esse estilo de jogo do Goiás, e o Goiás conseguindo sua segunda vitória consecutiva, já que tinha vencido a Ponte Preta na última rodada da Série B, e vence agora a equipe do Cuiabá. Mas o jogo segue muito em aberto para a partida de volta. O Cuiabá, que já deve ter o seu novo treinador, o técnico português Petit, vai assumir o comando técnico da equipe. Será um jogo muito equilibrado essa partida de volta. E vale destacar também a vitória do Palmeiras diante do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Um primeiro tempo onde a proposta de jogo do Botafogo era tentar explorar o contra-ataque, e dentro dessa proposta de jogo o time de Ribeirão Preto foi muito efetivo, criou mais oportunidades ao longo da primeira etapa. A equipe do Palmeiras conseguiu criar 2 jogos, aí tá passando os gols, pode deixar aí certinho. Conseguiu criar até algumas oportunidades, mas sem muita efetividade. O Botafogo chegava no gol do Marcelo Lomba com mais perigo, mas no decorrer do segundo tempo, a saída do Rafael Veiga e a entrada do Rony, o Palmeiras ganhou mais repertório ofensivamente, passou a criar mais oportunidades e conseguiu aí, de certa maneira, vencer pelo placar de 2-1, mas o jogo segue muito em aberto para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A partida de volta aí, o Palmeiras conseguiu vencer aí por 2-1. Vai destacar que tivemos um lance polêmico, porque o Palmeiras venceu aí por 2-1, gols de Rony e Estevão. Poderia ter sido 3-1 se não fosse esse lance aí. Pode colocar pra gente aí na imagem, produção, esse lance aí, muito contraditório, essa marcação aí da equipe de arbitragem. Pode colocar a imagem aí que originou esse lance, esse gol anulado aí da equipe do Palmeiras. Só mostrando aqui para vocês rapidamente, o Palmeiras venceu no Allianz Parque, conquistou a vitória muito efetiva. É claro que o técnico Abel Ferreira ainda não conseguiu extrair desses atletas aquele futebol consistente, aquele futebol maravilhoso que a gente já viu o Palmeiras apresentar nas últimas temporadas, mas é um futebol muito sólido, é um Palmeiras que mesmo quando não joga tão bem, consegue vencer muito pela sua metodologia tática, que é bem estabelecida para esses atletas, e muito pelo elenco forte que o Palmeiras tem. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-1 a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Tivemos esse lance que está aparecendo aí na imagem para vocês, poderia ter sido o terceiro gol marcado pelo Rony. No primeiro instante ali foi traçada uma linha que seria no pé do jogador do Botafogo. Se essa linha ela fosse traçada, realmente esse gol talvez ele seria legal, já que o Rony talvez ele estaria ali na mesma linha, mas logo em seguida foi traçada essa linha que marcou esse impedimento, que foi usando ali aquele critério do ombro do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Nesse momento a gente vê que realmente a parte do ombro do Rony realmente está um pouco à frente, já que ele se impulsiona para cabecear, e ali nesse momento que essa linha é traçada, eles se encontram milimetricamente à frente. Mais uma vez eu digo, essa regra da FIFA de estabelecer esses impedimentos de maneira milimétrica acaba de certa maneira impedindo muitos gols. Essa regra está para ser mudada, mas enquanto isso é marcada talvez demasiado na regra o impedimento aí, um leve impedimento do Rony, que impossibilitou o terceiro gol do Palmeiras, visando essa segunda linha de marcação, que na primeira eles marcaram no atleta do pé do atleta do Botafogo de Ribeirão Preto. Talvez aqui dentro daquela linha o gol realmente pudesse ser validado, mas essa segunda linha já traçando aí o ombro do atleta do Botafogo de Ribeirão Preto, o Rony está brevemente à frente, já que ele vai se impulsionar para a jogada para cabecear, e nesse momento, nessa linha traçada, a gente vê o ombro do Rony um pouquinho à frente. Portanto, aí tivemos aí esse lance anulado por parte da equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras venceu aí pelo placar de 2-1. E esses são os nossos panoramas aí dessa primeira parte aí da Copa do Brasil. E a gente vai destacando aqui para vocês no nosso Conect Sport dessa sexta-feira, mais uma vez frisando aí, vitória do Fluminense diante do Sampaio Corrêa por 2-0, o empate de Fortaleza com o Vasco por 0-0, o América de Natal, que foi derrotado para o Corinthians por 2-1, a vitória do Flamengo diante do Amazonas por 1-0, Botafogo venceu Vitória por 1-0, destaque também para a vitória do Atlético Goianiense diante do Brusque por 1-0, o Souza empatou com o Bragantino por 1-1, Ipiranga venceu o Atlético Paranaense por 2-1, Águia de Marabá 1, São Paulo 3, CRB 1, Ceará 0 e Goiás 1, Cuiabá 0. Esses são aí os nossos destaques da Copa do Brasil no nosso Conect Sport dessa sexta-feira. Vamos seguir o nosso programa agora, produção, colocando um ilustre aí. Pode colocar o nosso ilustre aí para a gente destacar as nossas notícias do esporte dessa sexta-feira. Vamos começar aqui o nosso giro de notícias
falando aqui para vocês que nos acompanha sobre uma possível volta de Jürgen Klopp ao Borussia Dortmund. Vale ressaltar que o técnico fez história na equipe do Borussia Dortmund, conquistando 2 campeonatos alemães e uma Copa da Alemanha, chegando à final da Champions League, mas essa possível volta não seria como técnico e sim como diretor. O destino de Jürgen Klopp após deixar o Liverpool pode ser um retorno ao velho conhecido de acordo com o portal Jornal The Independente. O Borussia Dortmund quer a volta do técnico, mas como um cargo de diretor. Klopp foi técnico do Borussia Dortmund entre os anos de 2008 a 2015, período em que o clube conquistou 2 títulos do campeonato alemão, uma Copa da Alemanha e 2 Supercopas da Alemanha. O Borussia Dortmund está nas semifinais da Liga dos Campeões e venceu a primeira partida contra o PSG. Então será que rola, torcedor, a volta de Jürgen Klopp aí para a equipe do Borussia Dortmund? Veremos. Bom, agora vamos falar da Fórmula 1. A Ferrari não será a única equipe da pintura nova para a próxima etapa da Fórmula 1, que acontece nesse final de semana no GP de Miami. A Red Bull divulgou as novas cores do carro para o GP de Miami de Fórmula 1 2024. A equipe italiana será camaleônica na primeira corrida dos Estados Unidos no ano que contará com um degradê no VCA RB01. Tá passando aí a estética desse novo carro para essa etapa. Realmente ficou um carro bem diferenciado para essa etapa no GP de Miami. E seguindo aqui as nossas notícias, vamos falar do COI. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quinta-feira a equipe olímpica de refugiados para as Olimpíadas de Paris. A delegação, que pela terceira vez participa dos Jogos Olímpicos, vai contar com 36 atletas com status de refugiados reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, representados ao mais de 100 milhões de pessoas refugiadas no mundo. A equipe olímpica de refugiados vai contar com 23 homens e 13 mulheres nas Olimpíadas de Paris. Elas têm 11 países de origem na África, na Ásia e na América e foram acolhidos por 15 comitês olímpicos diferentes. Os refugiados vão competir em 12 esportes, 12 modalidades como atletismo, badminton, boxe, breaking, canoagem, ciclismo, judô, levantamento de peso, natação, taekwondo, tiro esportivo e o wrestling. São aí algumas modalidades que eles vão disputar. E vale destacar pelo Campeonato Brasileiro, temos que falar que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, comunicou na noite desta quarta-feira que 3 jogos válidos pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro foram adiados por causa das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. As partidas entre Cruzeiro e Internacional, que aconteceria no sábado, Grêmio e Criciúma no domingo e Juventude e Atlético Goianiense na segunda-feira. As novas datas dos jogos ainda não foram divulgados pela entidade. E pela Fórmula 1, vamos falar a possível entrada da Andretti na Fórmula 1. Ganhou apoio dos congressistas norte-americanos, unidos adversários históricos na política dos Estados Unidos. Uma carta assinada por 12 integrantes do Congresso dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, acusa a Fórmula 1 de violar leis de antitrust e o direito de concorrência. O documento é firmado por representantes dos partidos republicano e democrata, os 2 principais segmentos do país. A candidatura da Andretti, com o apoio da General Motors, foi aprovada pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, mas recusada pela Liberty Media, empresa norte-americana que detém os direitos da Fórmula 1. Segundo a organização, a entrada da equipe Michael Andretti representaria um fardo operacional para os promotores de corridas, sujeitaria a alguns deles a custos significativos e reduziria os espaços técnicos, operacionais e comerciais dos outros concorrentes. Será que teremos aí a Andretti na Fórmula 1? Veremos os próximos passos desse caso e a gente vai informando aqui para vocês. Olimpíada de Paris, há menos de 3 meses para o início dos Jogos Olímpicos, a Prefeitura de Paris corre contra o tempo para tentar deixar como legado para a população o Rio Sena despoluído. Considerado há décadas um depósito de lixo a céu aberto, o local receberá a cerimônia de abertura do evento e a competição do triatlo e da natação em águas abertas tem sido alvo de esforços governamentais para a limpeza da água. Uma das iniciativas foi a construção de uma catedral subterrânea inaugurada nesta quinta-feira na capital francesa. Comparada à Catedral de Notre-Dame pelo vice-prefeito de Paris, Antoine Guillerot, a estrutura gigante com 50 metros de largura e 30 metros de profundidade pode armazenar cerca de 50 milhões de litros de água, equivalente a 20 piscinas olímpicas. E trazendo aqui as notícias, a SAF do Botafogo foi acionada na Justiça por dívidas com jogadores, treinadores e empresários. Ao todo, são 13 processos movidos por conta de um escritório de advocacia que totalizam cerca de 20 milhões de reais. E para encerrarmos aqui,
Temos que falar aqui com a cheia do Rio Guaíba, alaga o CT do Inter e também o CT do Grêmio, com as fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. A cheia do Rio Guaíba provocou alagamentos nos centros de treinamentos de Grêmio e Inter em Porto Alegre, na manhã dessa sexta-feira, com os jogadores do campeonato, com os jogos do Campeonato Brasileiro no fim de semana adiados. A dupla Grenal deu folga aos jogadores. Os campos do CT do Parque Gigante do Internacional foram completamente tomados pela água e ainda na quinta-feira, logo após um treinamento no local, o clube informou que o CT foi fechado e proibiu o acesso da imprensa por questões de segurança, assim como adotou medidas de resguardo e proteção de equipamentos usados pelo futebol. E outro ponto da capital gaúcha, o CT Luiz Carvalho do Grêmio também sofre com os efeitos das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. A água atingiu o complexo gremista e inundou completamente a rua João Moreira Maciel, onde fica a entrada do CT. Os jogadores gremistas também ganharam folga nesta sexta-feira e o clube não divulgou mais informações oficiais, mas é possível que o treinamento de sábado, durante a reapresentação, também ocorra em outro local. Bom, desejamos aí força ao estado do Rio Grande do Sul e esperando que todas as pessoas, de certa maneira, essa chuva acabe, que as pessoas possam voltar a ter sua vida normal. Realmente estamos vivendo um caos de calamidade no estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos voltar aqui, produção, para falarmos agora brevemente sobre os jogos do Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro Série, se eu não me engano, aqui é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Trazem mais aí o Campeonato Brasileiro Feminino. Pode passar para o próximo bloco aí, produção, que aqui eu olhei aqui na minha pauta, é tanto quesito. Pode passar para outra imagem. Essas outras imagens que estão aí, ó, do lado. Isso, essa daí. Para a gente destacarmos aqui sobre o Campeonato Brasileiro Série A, trazendo aqui para vocês um panorama do que podemos esperar brevemente desses jogos da quinta rodada. Vamos começar aqui para o Atlético Paranaense, que entra em campo contra o Vasco da Gama. As equipes que entraram em campo pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense perdeu aí para o Ipiranga em Erechim por 2-1 e o Vasco da Gama ficou no empate com Fortaleza por 0-0. Um confronto onde tivemos uma equipe mais consolidada, de um trabalho mais sólido que vem sendo desempenhado através do técnico Cuco, o Atlético Paranaense, que tem até um melhor elenco, enfrentando o Vasco da Gama, que precisa dar uma resposta urgentemente ao seu torcedor pelo momento de instabilidade que a equipe tem vivido até aqui. Vale destacar que o Vasco da Gama ainda não tem um treinador fixo e, de certa maneira, precisa responder já nesse duelo diante da equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, jogando em casa, pelo elenco que tem e pelo futebol mais sólido, é favorito para esse duelo. De um lado, o Atlético Paranaense, que é um time bem melhor tecnicamente, taticamente, enfrentando o Vasco da Gama, que precisa arrumar sua casa, precisa, de certa maneira, achar um técnico novo e poder desempenhar um melhor futebol ao longo da temporada. Mas, para mim, nesse duelo, o Atlético Paranaense é favorito diante do Vasco. Teremos também o Botafogo enfrentando o Bahia. Pode colocar a próxima imagem aí, produção, que vai, a próxima imagem ali do lado. Botafogo enfrentando o Bahia. Duas equipes que têm apresentado futebol mais sólido. Rogério Ceni, desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Bahia tem apresentado futebol mais estruturado, tem conseguido bons resultados, como na última rodada venceu o Grêmio em sua casa, recentemente no meio de semana venceu na Copa do Brasil o Criciúma por 1-0, enfrentando o Botafogo, que venceu o rival do Bahia, o Vitória, por 1-0, duas equipes que vêm apresentando um bom futebol até aqui. O Arthur Jorge deu um novo panorama técnico para essa equipe do Botafogo. Em 7 jogos a gente já vê o Botafogo mudando seu estilo de jogo, sendo um time mais proativo, buscando mais o campo de ataque, fazendo partidas mais eficientes. Será um grande jogo. Talvez o fator casa seja o diferencial para a equipe do Botafogo tentar vencer essa partida, mas é uma partida de dois times que podem apresentar ofensividade ao longo da partida, mas vejo aí que o fator casa pode ser o diferencial para o Botafogo, mas será um grande jogo entre Botafogo e Bahia. E vale destacar também o confronto entre Vitória e São Paulo. De um lado, a equipe baiana, comandada pelo Léo Condé, precisa vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, não venceu até aqui, até nessa rodada no Campeonato Brasileiro, enfrentando um São Paulo que, desde que o Zubeldia assumiu, ele ainda está tentando implementar seu método de jogo. O Vitória, jogando em sua casa no Barradão, não vai ser nada fácil, promete dificultar a vida da equipe são paulina. E do outro, o São Paulo se apega muito pelos resultados positivos que teve até aqui nesse início de trabalho do técnico Zubeldia. Será um grande jogo, mas vejo aí que esse jogo está com cara de empate. Acredito aí que o São Paulo, por mais que está apresentando futebol até mais eficiente nesse momento do que o Vitória dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Vitória atuando no Barradão pode oferecer uma certa resistência ao tricolor paulista.
Bom, vamos seguir aqui, o técnica, falando aqui rapidamente agora sobre a quinta rodada, sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Pode colocar aí pra gente o ilustre aí dos jogos da Série B. Vou estar pegando aqui para vocês nesse momento os jogos que acontecerão em a tabela de classificação dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Lembrando que já tem partida simultânea ao nosso Connect Sport nesse momento, com a abertura da rodada acontecendo entre Paysandu e Avaí, partida que se encontra 0-0 até o momento. Teremos às 9h30 da noite o Coritiba medindo forças contra a equipe do Sport Recife. Vale ressaltar também que teremos nessa terceira rodada o confronto entre Chapecoense e América Mineiro. Teremos também a partida entre Vila Nova e Operário e destacando também o jogo entre Ituano e Novo Horizontino. O Brusque no domingo mede forças contra a equipe do Goiás, destacando também o Ceará medindo forças contra o próprio CRB, a reedição aí dessa partida que teve nesse meio de semana pela Copa do Brasil. A Ponte Preta enfrentando o Moisés Lucarelli, a equipe do Amazonas, e o Santos enfrentando o Guarani. Vale destacar que a rodada se encerra na terça-feira com o confronto entre Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Vou passar aqui para vocês que nos acompanham rapidamente a classificação até aqui momentânea da Série B após essas 3 primeiras rodadas, que está da seguinte maneira. O Santos é o líder da competição até aqui com 6 pontos. Na segunda colocação temos o Sport também com 6 pontos. Terceira colocação vem aí a equipe da Chapecoense com 6 pontos. E fechando o G4, o Operário, que também possui 6 pontos, venceu nas 2 primeiras rodadas. Quinta colocação Goiás com 4 pontos, sexta colocação América Mineiro também com 4 pontos e sétima colocação o Coritiba com 4 pontos. Oitava colocação vem o Brusque com 3 pontos, nona colocação Vila Nova com 3 pontos, décima colocação Mirassol 3 pontos, 11ª colocação a equipe do Novo Horizontino com 3 pontos, 12ª colocação o Botafogo de Ribeirão Preto com 2 pontos, e equipes que pontuaram até aqui 1 ponto, vale destacar o Ceará, 13ª colocação 1 ponto, 14ª colocação Amazonas com 1 ponto, 15ª colocação CRB com 1 ponto, 16ª colocação Paysandu com 1 ponto, e na 17ª colocação a Ponte Preta com 1 ponto. Equipes que não pontuaram até aqui, Avaí, Guarani e Ituano, e essa é a situação momentânea nesse início de terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que vamos informando vocês aqui dentro do nosso Connect Sport. Bom, vamos seguir aqui agora para trazermos para vocês aí sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Pode voltar lá, produção, que a pauta aqui está recheada de assunto para a gente destacarmos aqui sobre o Campeonato Brasileiro Feminino rapidamente para vocês. Início da 9ª rodada, vamos trazer os jogos desse final de semana e a tabela de classificação aqui para vocês. Bom, teremos na abertura da rodada o São Paulo no domingo enfrentando a equipe do Atlético Mineiro às 3 horas da tarde. Vale destacar também o Bragantino enfrentando a equipe do Real Brasília às 5 horas da tarde. A partida entre Internacional e Ferroviária foi adiado nesta rodada. E teremos os confrontos entre Botafogo e Corinthians na segunda-feira, o Cruzeiro entrando em campo contra a equipe do Palmeiras. Vale destacar também os jogos entre América Mineiro e Flamengo, o Fluminense enfrentando o Avaí Kinderman e o encerramento da rodada que acontece na terça-feira, a partida entre Santos e Grêmio. Trazendo rapidamente a tabela de classificação desse panorama até aqui, mais informativo para vocês do Campeonato Brasileiro Feminino até esse início na 9ª rodada. A liderança do Corinthians com 22 pontos, na segunda colocação temos a Ferroviária com 18 pontos, destacando a terceira colocação a equipe do Palmeiras com 16 pontos e fechando o G4 temos aí o São Paulo com 14 pontos. Quinta colocação América Mineiro com 14 pontos, sexta colocação Bragantino com 13 pontos, sétima colocação Grêmio com 12 pontos e na 8ª colocação o Cruzeiro também com 12 pontos. Na 9ª colocação destacando o Flamengo com 9 pontos, o 10ª colocação Real Brasília com 10 pontos, 12ª colocação Santos com 7 pontos, 13ª colocação Botafogo com 7 pontos, 14ª colocação Internacional com 4 pontos e fechando aí as últimas colocações, 15ª colocação Avaí Kinderman com 2 pontos e na 16ª e última colocação a equipe do Atlético Mineiro com apenas 1 ponto. E esses são aí momentaneamente para vocês até aqui o panorama do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1, os jogos e a tabela de classificação. No nosso programa de segunda-feira a gente vai informando para vocês os desdobramentos desses grandes jogos que teremos do Campeonato Brasileiro Feminino, chegando nos seus momentos decisivos. Bom, vamos seguir aqui, produção, destacando aqui as semifinais da Europa League e da Conference League, já passando aí pelo futebol internacional em primeira mão. Pode colocar aí pra gente aí os resultados. Vale destacar aí para vocês que nos acompanham em primeira mão, resultados aí da Europa League, da Conference League, melhor dizendo. A Fiorentina levou a melhor ao vencer o Bruges aí pelo placar de 3-2 e destacando também a vitória da equipe do Olympiacos diante do Aston Villa por 4-2. Passa para o outro resultado pra gente.
Bom, destacando agora os resultados da Europa League, vale destacar aí a vitória da equipe do Bayer Leverkusen diante da Roma por 2-0 e o empate entre o Olympique de Marseille e a equipe do Atalanta por 1-1. Bom, vamos começar, pode colocar o ilustra de gols aí pra gente, produção. Vamos começar aqui destacando aqui uma breve análise sobre as duas semifinais, trazendo um panorama aqui para vocês de como foi esses jogos. Vou começar analisando a grande vitória aí da equipe do Bayer Leverkusen no Estádio Olímpico de Roma, diante da Roma por 2-0. Bom, o que vale falar é que são duas equipes que os seus técnicos estão fazendo um grande trabalho até aqui, frente aos seus clubes. De um lado, uma Roma que a gente já sabia a estratégia de jogo do técnico Mourinho, um time muito reativo, um time que não apresentava futebol muito consistente, que atuava muito de uma maneira mais defensiva e explorava mais os contra-ataques para conseguir as suas vitórias. Daniele De Rossi assumiu a equipe com pouca experiência, mas tem correspondido à altura até aqui pelo seu método de trabalho. Mudou a equipe, o panorama tático da equipe jogar, tirou o Rui Patrício do gol e colocou o Isvilar, que tem sido destaque da equipe, um dos pilares defensivos dessa equipe. Um trio de ataque muito eficiente com El Shaarawy, Dybala e também o Lukaku, e vale destacar que atuando em sua casa, a gente esperava que a equipe da Roma apresentasse um futebol consistente, assim como apresentou contra o Milan nas quartas de finais. Mas enfrentou um Bayer Leverkusen que é um dos times mais sólidos do futebol europeu no mundo até aqui, jogando um 3-4-3, tem uma metodologia muito bem implementada pelo Xabi Alonso e uma equipe que soube se defender nos momentos iniciais da partida, porque a Roma tentou criar mais oportunidades e numa dessas oportunidades acabou acertando, travessando a cabeçada do Lukaku. Mas logo em seguida a equipe do Bayer Leverkusen conseguiu adiantar suas linhas, criar mais oportunidades e numa dessa conseguiu achar o seu primeiro gol marcado pelo Wirtz e numa dessa daí a equipe do Bayer Leverkusen já passou a administrar mais a partida no decorrer logo após marcar o primeiro gol. No início da segunda etapa a equipe do Bayer Leverkusen voltou com o mesmo método de tentar buscar mais repertório ofensivo, não deixar a Roma jogar e numa dessas aí o Endrich de fora da área marcou um belo gol e consolidou a vitória do Bayer Leverkusen por 2-0 diante da Roma. Uma vitória que vale destacar, importantíssima pelo método que a Roma tem, os jogos que a Roma tem apresentado nas últimas rodadas, pelo trabalho do Daniele De Rossi. Vencer a Roma no Estádio Olímpico não tem sido nada fácil. Diante disso, o Bayer Leverkusen consegue um grande resultado e leva um grande jogo, um grande resultado aí para a Bay Arena. Nessa partida de volta, a Roma vai precisar jogar muito se quiser reverter essa vitória, esse resultado, mas de certa maneira o Bayer Leverkusen conquistou a grande vitória diante da Roma na Itália e larga em vantagem para tentar buscar a sua vaga à final da Europa League. Na outra semifinal, temos que destacar aí para vocês a partida que aconteceu no Velodrome, um empate entre Olympique de Marseille e Atalanta por 1-1. De um lado, uma equipe do Olympique de Marseille muito eficiente atuando no Velodrome, eliminou adversários muito difíceis como Benfica, Vidia Real e Shakhtar Donetsk, e até que tem o artilheiro da competição, o Aubameyang, conseguiu criar boas oportunidades, mas enfrentou uma Atalanta que eliminou nada mais e nada menos do que o Liverpool na última fase da Europa League, jogando muito bem, principalmente em Anfield. Então, atuando fora de casa, a equipe de Bergamo, na Itália, consegue sim jogar um futebol muito proativo, sabe se defender nos momentos que tem que se defender e sabe atacar quando precisa atacar. A equipe do Olympique de Marseille até saiu na frente, porém a Atalanta foi buscar um empate e é um jogo que segue muito em aberto para a partida de volta. Por parte da equipe da Atalanta, conquista um excelente resultado diante de um Olympique de Marseille muito forte no Velodrome e leva aí um bom resultado para Bergamo na Itália, jogo que acontecerá na quinta-feira que vem. E bom, vamos destacar agora para vocês que nos acompanham a Conference League. Destaque na Itália a vitória da Fiorentina, atual vice-campeã, diante da equipe do Clube Bruges por 3-2, partida muito em aberto, essa partida foi muito movimentada, o Clube Bruges que até o momento, antes dessa partida, vinha de 7 vitórias consecutivas, tem o brasileiro o Igor Jesus aí, é um dos principais atletas com mais participações em gols nessa temporada no mundo, um atleta muito eficiente que marcou o gol, marcou um dos gols da equipe belga nessa partida. Clube Bruges com a proposta de jogo de explorar muito o contra-ataque, porque a Fiorentina é muito eficiente dentro de sua casa, conseguiu executar essa proposta de jogo com eficiência, marcando 2 gols, mas a Fiorentina, com o ataque com Nico Gonzalez, com Belotti, é um time muito eficiente também no sistema ofensivo e conseguiu vencer por 3-2. Partida muito equilibrada, muito aberta,
Fiorentina nos minutos finais conseguiu marcar o terceiro gol para levar uma vantagem importantíssima para a Bélgica, mas dentro de sua casa conseguiu com maestria esse primeiro objetivo, que é vencer a equipe do Bruges por 3-2. E vale destacar que nas segundas semifinais tivemos aí no Villa Park a partida entre Aston Villa e a equipe do Olympiacos. O Olympiacos deu a lógica na quarta-feira quando eu falei no meu pré-jogo, que é o Kaabi, é um dos principais jogadores da equipe grega, marcou 3 gols nessa partida, ele era artilheiro até aqui, né, até antes dessa partida com 18 gols marcados, marcou um hat-trick e foi fundamental para a equipe grega. Vale destacar que a equipe do Aston Villa deixou muito a desejar, porque principalmente a saída do gol do Emiliano Martinez, que estava cumprindo suspensão, ele fez falta nesse pilar defensivo da equipe inglesa. A equipe inglesa que errou muito atuando em sua casa, deu espaço aí para o Olympiacos conseguir explorar os contra-ataques e na eficiência de El Kaabi conseguiu vencer aí por 4-1. Vale destacar que o Watkins marcou um gol também para a equipe do Aston Villa e essa partida não foi nada boa para o volante brasileiro Douglas Luiz, que cometeu um pênalti e acabou perdendo outro. Ele acabou cometendo um pênalti que o Olympiacos converteu em gol e acabou em uma cobrança de pênalti desperdiçando para a equipe do Aston Villa, que conseguiu ainda marcar 2 gols, mas de certa maneira se o Douglas Luiz tivesse convertido esse pênalti, poderia ter sido uma vantagem até maior para o jogo de volta que acontece na Grécia. Por outro lado, o Olympiacos fora de casa conquista um resultado importantíssimo e leva um bom resultado para a Grécia. Esses são aí os nossos panoramas de análise sobre essas semifinais da Conference League e da Europa League para vocês que nos acompanham. Bom, vamos já chegando aí no nosso Connect Sport nesses momentos de informações para vocês que nos acompanham, mas antes temos que apresentar para vocês os nossos parceiros aqui da Connect Brasil TV, a rede banda larga, uma internet de qualidade por um preço acessível na sua residência ou do seu comércio. Desfrute de uma excelente conexão e de um pacote de TV URBL Play com 120 canais. Apresento para vocês neste momento a rede banda larga. Cansado da sua internet que só trava? Na Gameplay só dá lag? Para assistir é uma dificuldade e ainda não consegue ficar conectado a casa toda? Chega! Agora você pode ficar tranquilo na rede banda larga. Além da internet mais rápida e estável, você ainda ganha ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. Agora é a sua Gameplay sem lags, série sem travar e aquela playlist sem parar. Rede banda larga em seus melhores momentos. É isso aí, meus amigos. Fica a dica para vocês. Desfrutem seus melhores momentos, seja na sua residência ou no seu comércio, de uma internet de qualidade com preço acessível, um suporte técnico com eficiência para atender a sua demanda e também o RBL Play com 120 canais. Esses são aí os principais argumentos para a rede banda larga conquistar mais de 35 mil assinantes da região oeste e eu convido você a se tornar mais um que você não vai se arrepender. Entre em contato com a rede banda larga pelo telefone. Tem como colocar aí o telefone rapidinho para a gente, produção no comercial, para a gente só falar aqui da rede banda larga para quem nos acompanha? Vale ressaltar que enquanto a técnica está aí atachando o telefone de contato para vocês, a gente vai falando aqui através do site, também tem o site redebandalarga.com.br, repetindo o site redebandalarga.com.br, ou entre em contato pelo telefone, tá aí só achando. Só para quem está nos assistindo aqui, a gente está tentando colocar o telefone da rede banda larga ali para quem nos acompanha. Mas é isso aí, entre em contato com a rede banda larga, daqui a pouco a gente vai passar o próximo comercial e a gente vai divulgando para vocês o contato da rede banda larga, mas também entre em contato com o site, pelo site www.redebandalarga.com.br, repetindo, www.redebandalarga.com.br. Vem para a rede banda larga você também. Vamos seguir agora o nosso Connect Sport, produção, trazendo as notícias do mercado da bola em primeira mão do nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Bom, vamos começar o nosso giro de notícias falando de Marco Reus. O atacante alemão anuncia que deixará o Borussia Dortmund no final da temporada. O atacante alemão deixará a equipe após 12 anos. E segundo o portal Mundo Desportivo, clubes como Napoli, Lyon, Nice, Sevilha e Manchester United demonstram interesse no atacante brasileiro Vitor Roque do Barcelona. E segundo o portal Diário Santos, o Santos sondou o volante Paulinho do Corinthians, porém o histórico de lesões e o alto salário foi um empecilho para que o negócio não avançasse. Inter Miami tem interesse no atacante argentino Ángel Di Maria, que atualmente joga pelo Benfica.
Barcelona, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, RB Leipzig tem interesse no norte-americano Johnny. O norte-americano que atua no futebol brasileiro pelo Internacional, atualmente joga no Real Betis da Espanha. E Chelsea sinaliza uma proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros por objetivos alcançados pelo atacante Estevão do Palmeiras. Ralf Rangnick recusa a proposta do Bayern de Munique e deve permanecer no comando da seleção da Áustria. E segundo o portal Mundo Desportivo, o meio italiano Verratti, que atualmente está no futebol árabe, foi oferecido ao Barcelona. Cruzeiro tem interesse no atacante Daverson, atualmente o atleta está afastado no elenco do Cuiabá. E para encerrar o nosso giro de notícias, Galatasaray e Fenerbahçe estão interessados no volante Casemiro, que está no Manchester United. E essas são as nossas notícias do mercado da bola dessa sexta-feira. Bom, meus amigos, seguindo nesse Connect Sport mais informativo, vamos trazer para vocês a rodada do final de semana pelo futebol internacional, mantendo vocês sempre bem informados de tudo o que vai acontecer pelos principais campeonatos europeus aqui no Connect Sport. Pela Premier League, 36ª rodada, vamos destacar os duelos entre Arsenal e Bournemouth, Manchester City entrando em campo contra o Wolverhampton, o Chelsea enfrenta a equipe do West Ham, teremos também o Liverpool enfrentando o Tottenham e o Crystal Palace medindo forças contra o Manchester United. Campeonato da Premier League tá bacana demais porque podemos ainda na disputa termos os times do Arsenal e o Manchester City na disputa pelo título da Premier League. O Arsenal vem de 2 vitórias consecutivas e caso vença essa partida contra o Bournemouth, dá um passo importantíssimo buscando o título da Premier League. Já o Manchester City segue na cola aí, se vencer o Wolverhampton, quem sabe tenta buscar aí a equipe do Arsenal na ponta da tabela. O Liverpool, que também estava na disputa, oscilou bastante nos últimos 5 jogos, só pontuou 5 pontos, então basicamente aí deixa essa disputa da Premier League que está entre Arsenal e Manchester City. Pela Série A do Campeonato Italiano, já temos tudo resolvido, a briga aí, o título consolidado da Inter de Milão, teremos os jogos entre Sassuolo e Inter de Milão, o Milan entrando em campo contra o Genoa, vale destacar também o confronto entre Roma e Juventus e o Udinese enfrentando o Napoli. Pela La Liga, 34ª rodada, o Real Madrid enfrenta o Cádiz, vale destacar o Girona medindo forças contra o Barcelona e o Mallorca enfrentando o Atlético de Madrid. Duelos importantíssimos nessa 35ª rodada, nessa 34ª rodada de La Liga, porque se o Real vencer, dá um passo importante na busca por mais um título da La Liga e vale destacar o Girona, que caso pontue aí contra o Barcelona, garante vaga direto para a próxima edição da Champions League. Pela Bundesliga, 32ª rodada, teremos os confrontos entre Stuttgart e Bayern de Munique, o Borussia Dortmund medindo forças contra o Augsburg e o Eintracht Frankfurt enfrentando o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen já conquistou o título da Bundesliga, mas tenta terminar a competição de maneira invicta, onde até aqui, nessa temporada, conseguiu 47 jogos de invencibilidade. E pela Liga de Portugal, 32ª rodada, temos que destacar os jogos entre Sporting e Portimonense, o Chaves entrando em campo contra o Porto e o Famalicão enfrentando o Benfica. No Campeonato Português também a disputa está direta aí pelo Sporting, que caso pontue também pode encaminhar o título português. Bom, esses são aí os jogos desse final de semana pelo futebol internacional. E antes de encerrarmos esse Connect Sport mais informativo para vocês que nos acompanham dessa sexta-feira, bora falar da Série A, 5ª rodada, destacando para vocês mais 4 jogos que complementam aí essa 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E vamos começar falando do Corinthians entrando em campo contra a equipe do Fortaleza. Pode colocar aí pra gente na imagem, já tá aparecendo aí o Corinthians medindo forças contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Vamos ver se aquela última vitória contra o Fluminense dá um ânimo novo para a equipe do técnico Antônio de Oliveira ingressar dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta a boa equipe do Fortaleza, muito bem estruturada pelo Vojvoda. Fortaleza não vai ser um adversário nada fácil para o Corinthians, mesmo atuando na Neoquímica Arena. Fortaleza pode sim ser uma resistência para o Corinthians, mas veremos se essas 2 últimas vitórias o Corinthians consegue embalar dentro da competição e vencer mais uma nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos também o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, 2 equipes que vêm apresentando momentos distintos nas últimas partidas. O Atlético Mineiro, que em 10 jogos com Gabriel Milito, conquistou aí são 8 vitórias até aqui, 28 gols marcados.
Gols sofridos, 80% de aproveitamento até aqui, frente à equipe atleticana, enfrentando o Fluminense, que nas últimas 8 partidas perdeu 3, empatou 3 e ganhou apenas 2. Vem de vitória na Copa do Brasil, mas dentro do Campeonato Brasileiro ainda não apresentou o melhor futebol. O Atlético Mineiro é pleno favorito pelo que vem apresentando até aqui, mas o Fluminense jogando em Cariacica, no Espírito Santo, usando principalmente o calor da sua torcida, pode tentar usar isso a seu fator, enfrentando o Atlético Mineiro, mas analisando elenco, analisando maneiras táticas, o Atlético Mineiro entra como favorito até aqui, pelo que o Gabriel Milito tem apresentado frente à equipe atleticana. Teremos também o confronto entre Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá até aqui não venceu dentro do Campeonato Brasileiro e enfrenta a equipe do Palmeiras, que mesmo não jogando muito bem, é uma equipe muito sólida e muito consistente. O Palmeiras tem mais peças individuais no seu plantel para conseguir fazer esse time jogar, mesmo que seja fora de casa, e o Cuiabá que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, porque até aqui no Campeonato Brasileiro não venceu. Será um grande jogo, um jogo muito equilibrado, mas o Palmeiras tem um leve favoritismo pelo futebol que tem apresentado até aqui. E o Bragantino, que mede forças contra o Flamengo, analisando no contexto geral, um Bragantino muito sólido com o técnico Pedro Caixinha e um Flamengo muito inconstante com o técnico Tite. É uma possibilidade do Tite talvez tentar conquistar uma vitória que possa dar mais uma tranquilidade no seu trabalho, deixar os questionamentos de lado, mas um adversário super difícil, porque o Bragantino é uma equipe muito difícil de bater. Seja jogando no Nabi Abichedi ou fora de casa, o Bragantino é um time que pode oferecer muita resistência para a equipe do Flamengo, mas esse jogo está com cara de empate aí, e esses são os jogos que teremos aí nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, entre Atlético Paranaense e Vasco, Botafogo e Bahia, Vitória e São Paulo, Corinthians e Fortaleza, Fluminense e Atlético Mineiro, Cuiabá e Palmeiras, e o Bragantino enfrentando o Flamengo. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, mas antes de encerrarmos, para vocês que nos acompanham, vamos voltar a falar da Rede Banda Larga, que está com uma promoção excepcional para o Dia das Mães. Acompanhe. Promoção das Mães. Surpreenda sua mãe com o presente perfeito. Instalação gratuita, mais 50% de desconto nas 3 primeiras parcelas e ainda concorra um vale compra no valor de R$ 1.200, um dia de beleza e uma super cesta. Gostou? Então vem para a RBL. Consulte o regulamento com nossos consultores. Promoção das Mães. É isso aí, meus amigos. Venha para a Rede Banda Larga você também, mais uma vez. Essa aí é uma oportunidade boa para você que ainda não está convencido de vir para a Rede Banda Larga, se tornar mais um assinante com essa mega promoção para o feriado que vem aí do Dia das Mães. Então entre em contato com a Rede Banda Larga. Eu fiquei devendo no primeiro bloco aí de anúncio da Rede Banda Larga o telefone 11 4210 4412, repetindo, entre em contato pelo número 11 4210 4412 ou pelo site que eu falei www, mas não é redebandalarga.com.br, repetindo, redebandalarga.com.br. Então, entre da maneira mais acessível que você puder, seja pelo site ou pelo contato ou pelo telefone de contato da Rede Banda Larga, você será redirecionado ao suporte técnico para se tornar mais um entre os 35 mil assinantes da Rede Banda Larga, com a internet de qualidade, de muita eficiência para a sua residência, para o seu comércio, e com a RBL Play, com 120 canais, com canais de programações variáveis, entre eles o nosso canal 15 da Connect Brasil TV. Então não perca tempo e se torne mais um assinante da Rede Banda Larga, você também. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, mais um programa informativo, trazendo para vocês alguns resultados, análises, informações, mais o nosso Connect Sport concluído dessa sexta-feira com sucesso. Agradeço até aqui a sua audiência e a sua interação, seja pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, ou para vocês que são assinantes da Rede Banda Larga pelo canal 15, agradeço imensamente a sua audiência até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar antenadas a toda a nossa programação. Compartilhe o nosso programa no Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso programa. E para vocês que são assinantes do nosso canal 15, fiquem com a nossa programação após o Connect Sport. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana e segunda-feira estaremos de volta trazendo para vocês informações do Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Brasileiro Série A e B, futebol internacional, mercado da bola, Champions League e muito mais. Fiquem todos com Deus, desejo a todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!